Começou mais um Conversa no Closet. Oi, meninas. Oiê, oi Oi, tudo galera. bem? Tudo bem? Oi, tudo. Hoje o tema é. Eu vou lançar uma pergunta antes do tema. Quem aí busca as telas, as redes sociais, para se desassociar da realidade? Levanta a mão. Eu! Eu. Unanimidade! Então tá, para começar o episódio, eu pensei em a gente contextualizar o nosso uso de telas, certo? Eu vou começar com Maiana, porque eu acho que Nath tem muito a entregar, mas Maiana já avisa pra tua mãe pra não fazer barulho, que tu vai hablar. É, eu queria saber, eu sou muito curiosa para saber como é o consumo de Maiana em relação às telas, porque eu, olhando do lado de fora, não, Maiana não me parece ser uma pessoa que fica desassociando tanto nas redes sociais, talvez no Reddit, mas aí eu vou deixar ela responder a própria coisa, né? Porque eu tô aqui julgando Maiana. Então, meu uso de telas. Meu uso de telas, ele é muito maior do que eu gostaria que ele fosse. São muito mais horas por dia do que deveriam ser, honestamente falando. E, assim, por um lado parece impossível, porque como assim tu tem um bebê? Como é que você tá achando tempo? Mas, por outro, eu tenho um bebê. Então, meu dia, muitas vezes, é acordar, dar café da manhã pro bebê, dar banho no bebê, fazer as coisas com o bebê, botar o bebê pra dormir. Mas assim, a gente sabe, né? Já comentei aqui em um episódio ou outro que os planos normalmente eles não se cumprem quando você tem um bebê. Então, meu plano era: vou dar de mamar e ela vai dormir e eu vou colocar no berço e eu vou descer para fazer alguma coisa. Aí o que acontece é: vou botar para mamar e aí a menina fica 20 minutos ali e aí depois ela dorme, aí eu boto no berço, aí ela acorda, eu pego no colo, vai botar para dormir de novo e aí nisso passa uma hora e se eu não ficar no celular me distraindo, eu surto, porque uma vez, duas vezes, três vezes, assim, só com meus pensamentos, já aconteceu e foi tudo bem. Mas se fosse o dia inteiro, eu preciso de alguma distração, sabe? Ou então eu tô com ela no chão, fazendo tummy time, tô lá incentivando os movimentos, fazendo os exercícios e tudo mais, mas em vários momentos no dia, e às vezes ela não precisa de mim pra estar se entretendo, sabe? Eu tento o meu melhor pra estar presente ali naquele momento, pra dar atenção a ela, brincar com ela, mas ela não precisa necessariamente que eu esteja dando atenção para ela todo o tempo. Inclusive, é bom que ela tenha momentos de autodistração. Então, eu fico ali do juntinho enquanto ela tá brincando com um pedaço de papel. E agora ela deu para aprender a rasgar as coisas. Assim, ela puxa para um lado e pro outro, fica toda divertida. E eu fico ali, quietinha do lado, dando uma olhadinha nas mensagens, mandando uns rios, sabe? Lendo alguma coisa no Reddit. Ou então eu vou botar ela pra dormir, e aí eu deito com ela, e aí ela tá preta no peito, e aí eu fico lá dando uma olhadinha na internet. Eu até pensei em transformar esse tempo em algo mais produtivo, tipo um audiobook, ou um livro mesmo, um e-book, ou um podcast. Mas eu sempre esqueço de estar com o meu fone do meu lado, então isso já corta o audiobook, os audiobooks que eu baixei e os podcasts que eu tenho pra escutar. E eu acabo ficando com preguiça de ler alguma coisa. Aí eu fico, mas é rapidinho aqui, só um postzinho no Reddit que eu vou ler. E quando eu vejo passar essas 5 horas. Esse é o meu relacionamento do momento com as telas. E tu, Nath? Então, também é meio cíclico. Eu não tenho esse elemento assim de passar por um momento que eu não estou fazendo nada. Eu tenho momentos que eu opto por não fazer nada para fugir das coisas que eu tenho que fazer. Basicamente isso, assim. E aí o celular acaba sendo meu refúgio. E teve um período agora, esses últimos dias, que eu cheguei em limites, assim, recordes inatingidos antes. Seja porque estava usando, por exemplo, coisas que ficam no background, né? Sei lá, alguma coisa, alguma série rolando, ou YouTube, que geralmente eu coloco o ruído branco. Mas também joguinho. Gente, eu vou contar pra vocês. Eu tenho um consumo de redes sociais que é alto, né? Eu só uso Instagram. Eu basicamente não uso Facebook, uso WhatsApp, mas geralmente algumas ligações assim. Mas para mim é principalmente Instagram.
E aí, eu tenho lá o meu limite de 2 horas. Eu tenho um limite de 2 horas. E eu ultrapasso. Sem mentira, eu ultrapasso. Tem dias que chega em coisas assim, inatingíveis de 6 horas, 7 horas no YouTube, no Instagram. Tu acredita? Pois acredite. E aí hoje eu fiz uma enquete aqui em casa antes do negócio. E eu fui simplesmente humilhada pelo Pierre-Luc. Porque ele fica, gente, sem mentira, a média dele de tempo do Instagram, vocês estão preparados pra isso? É 13 minutos. Sabe o que é isso? E eu, a minha média lá de 3 horas. Eu falei pra ele, gente, é por isso que tu consegue fazer tanta coisa. Assim, inacreditável. Eu O fiquei que me é que ele sentindo não faz no inútil. Insta? O que é que Amiga, ele ele não não faz? faz nada. Ele não faz nada. 13 minutos dá pra fazer o quê? Nada. Tu vê um reel e acabou. Eu tô passada. Gente, sim, essa é a realidade. E aí, pensa só. Eu tô aqui, eu discuti isso na terapia na semana passada, porque eu cheguei a inatingíveis dados de, tipo assim, 13 horas por telefone e já tinha 13 horas que eu tava acordada. Então, na terapia, eu me liguei, gente, eu acordei às 6 e pouco e eu tô desde as 6 e pouco da manhã no meu telefone. Diferentes coisas rolando, mas eu não tinha desligado o telefone por 1 minuto desde as 6 e pouco da manhã. Foi uma coisa muito chocante pra mim, sabe? E, como eu disse, não é que eu não tinha feito nada durante o dia. Eu fiz, mas eu deixei rolando coisas. Então, meu telefone não desligou, sabe? E aí, eu tava falando com a minha terapeuta, falei pra ela, meu Deus do céu, é inacreditável. Aí, ela disse, tá, o que tu vai fazer em relação a isso? Esse é o complicado, né? Porque o TCC, ela já chega e já diz assim e faça assado. Terapia que tu fica ali, psicanálise. Não, minha filha, tu que é responsável pelos teus BO, tu que é responsável pelos teus problemas. Então, o que tu vai fazer em relação a isso, Natália? Você vai seguir assim? Quer seguir assim? Quer seguir? Pode seguir, mas vai ter que arcar com as consequências. Não quero. Então, o que tu vai fazer em relação a isso? Aí fui eu bolar uma estratégia. Eu realmente eu tirei todos os joguinhos do meu celular. Não tenho mantido o meu limite de 2 horas no Instagram, mas desde aquele dia mudou. A minha média agora tá 6 horas por dia. O que é metade daquela data, né? Então, assim, tá bom, já é uma vitória. Mas ainda assim, aí hoje vendo as coisas do Peer, 2 horas. É a média dele. Gente, eu pensei assim, é por isso que ele faz coisas assim, né? Ele não fica preso na fofoca do dia, do gossip do dia, alguma coisa assim. Mas não sei, eu uso muito de subterfúgio pra escapar de coisas que eu preciso fazer. E aí, às vezes eu percebo, principalmente agora no processo de escrever minha tese, ai, gente, eu não aguento mais, eu não paro nunca de falar de escrever a tese. Simplesmente não acaba, não acaba. Aí eu fico lendo lá, sei lá, eu tenho muitas abas abertas, leio vários artigos, tento achar uma resposta para uma pergunta. E aí, quando eu acho que eu achei uma resposta, eu entro num vórtice, começo também a escrever ali um parágrafo, começo a escrever uma frase. E aí eu me questiono, ai, talvez não seja isso. Ou não sei como é que eu posso organizar melhor. Aí eu vou pro meu celular. Porque parece que é muito, sabe? Tipo assim, é tanta informação que eu não consigo organizar. Aí eu penso, vou fugir. Aí eu fico no celular um pouquinho, volto. Aí de repente dá uma desenrolada. Mas eu não consigo fazer um processo de me concentrar muito tempo. Isso eu percebi, o meu poder de concentração diminuiu. E as redes sociais eu acho que estão associadas a isso. Essa é a minha relação com o celular. Calma. Antes de terminar, eu fiquei pensando em coisas enquanto o Nath ia falando. Uma delas era, até que eu me surpreendi recentemente, não foi? A gente tava falando sobre esse tópico recentemente e eu fui olhar as minhas horinhas no celular e foi muito menos do que eu achei que era a média por dia. Não era pouco. Deixa claro. Não era pouco.
mas era bem menos do que eu achei que era. Eu não tenho esse costume de deixar as coisas no background, então o tempo que tá lá é o tempo que eu estou realmente mexendo, olhando, vendo coisa. Eu não deixo coisa assim, tipo, rolando, é muito difícil. No máximo, se eu tiver, sei lá, caminhando e escutando podcast. É o máximo, mas não... Tirando isso, eu vou estar olhando para a tela. E a outra coisa, assim, então teve esse ponto positivo de que foi menos do que eu achei que era. Eu, inclusive, eu tenho que olhar depois, mas eu acredito que na época que eu trabalhava, eu passava mais tempo do que eu passo hoje. Mas justamente pelo mesmo motivo que o teu, Nath. Eu tô lá trabalhando, cansada, estressada. Eu vou olhar meu celular rapidinho só pra ver se alguém mandou mensagem. Aí eu vou pro WhatsApp, aí eu vou pro Instagram. Ah, eu tô batendo o lápis. É isso? Obrigada, obrigada. Aí eu fico. Ah, sim. Aí eu tô trabalhando. Eu trabalhando, eu passava mais tempo, porque eu ia olhar o WhatsApp, eu ia olhar o Instagram, eu queria me distrair, eu tava cansada, estressada, precisava espairecer. E então acabava que, antes de eu começar a trabalhar, eu já ficava no celular. Aí enquanto eu trabalhava, que já é numa tela, duas, na verdade, são duas telas. E eu uso o celular pro trabalho também. E aí, tipo, pra fugir, eu ficava ali no celular, vendo as coisas. E aí acabava o trabalho, eu ia pro celular. E aí na hora de dormir, eu ficava deitada na cama exausta no celular. Mas outra coisa que eu pensei foi, tu falou que o Pierre tem 13 minutos só no Instagram. Achei incrível esse número. Mas e as outras telas? Tipo, no celular ele passa 13 minutos no Instagram. Mas ele fica no computador fazendo alguma coisa. Será que ele vê o Instagram do computador? Ou o Reddit? Ou, sei lá, o Twitter? Ou TV? Ele gosta de assistir umas sériezinhas, sabe? Passar horas lá? Fala um pouquinho sobre isso, porque eu fiquei muito em choque. Eu vou responder porque eu fiz essa pergunta. Eu não cheguei aqui com dados rasos. Eu investiguei. Que é o seguinte. Tá, ele passa 13 minutos no Instagram. Essa é a média dele, né? Aí eu fui ver a média de tempo. A média de tempo é entre 2 e 3 horas no dia, né? Eu falei. Aí a gente deu uma olhada nos dias, tipo assim, porque eu disse pra ele trabalha com telas, mas não exatamente, porque ele fica montando sistemas, né, dos eventos e tudo mais. Então ele trabalha com as telas, mas ele não fica assistindo alguma coisa, né? Ele não assiste muitas séries. Assim, ele não assiste séries, sejamos honestos. Às vezes a gente assiste filme. Ele gosta muito de podcast. Então, assim, o que fica no background, podcast. Realmente, YouTube tá sempre ali. Apple Music o tempo inteiro, ele ouve muita música. Que mais? Isso aí. Mas, por exemplo, hoje, no dia de hoje, o tempo que ele usou o celular foi 1 hora e 10 minutos. E aí, desse tempo, era 40 minutos do Maps pra gente voltar pra casa. Então, assim, é uma realidade paralela. Eu penso assim, sabe, é outro tipo de cérebro. Porque eu penso que o meu tá muito condicionado à resposta, à dopamina. Tipo assim, aquela resposta imediata, a dopamina do swipe, né? Por isso que no momento que eu tô desesperada, que eu não consigo realmente produzir ali aquela frase e organizar meus pensamentos, eu vou para uma coisa que me dá um prazerzinho imediato. E não é nem um prazer, né, gente? Sejamos honestas, é simplesmente uma sensação de desligamento, né? Então, assim, eu penso como é que deve ser o cérebro dele, não sei. Não sei, outra coisa. outra realidade, assim. Livre, provavelmente. Eu adorei aí a colocação de vocês. Na verdade, eu amo esse assunto. É pena que eu não conseguia organizar direito minhas anotações para esse assunto, porque eu acho que tinha tudo para ser um super episódio. Mas eu acho muito, muito, muito interessante a relação de Nath com as telas. Porque, cara, essa mulher é cientista. Essa mulher, ela vai se formar PhD em alguma coisa científica no Canadá. E ela passa praticamente siamesa com o celular o dia inteiro. Imagina
a potência que ela chegaria se ela se permitisse desapegar um pouco do celular, sabe? E eu acho a questão de Pierre-Luc muito interessante também, até um contra um equilíbrio muito necessário na vida de Nath e até uma questão assim meio privilegiada, porque o trabalho dele é muito assim estar presente, né? Ele trabalha um negócio de som, né? Ajustando microfone e várias outras coisas que, enfim, eu não sei direito, nos bastidores de shows e apresentações e eventos. Então ele tem que estar muito ligado ali, sabe? E tem que estar muito em movimento também, às vezes. Então é completamente diferente da grande maioria das pessoas hoje. Do que a gente precisa fazer em relação ao trabalho, né? Na minha realidade, no meu dia a dia, eu tenho meus altos e baixos, né? Então, eu adoro esse assunto. Minha relação com as telas, o que eu posso dizer é que eu tento controlar o máximo possível. Eu coloco em prática várias maneiras de tentar controlar, de realmente estar no controle da, do consumo, né, exacerbado de telas. Eu lembro que quando eu era adolescente, sei lá, 12 anos, 13, 14, eu era blogueira, né? E, e aí eu passava horas, principalmente nas minhas férias, passava horas no computador e tal. E teve um momento que eu falei, gente, eu não quero ficar esse tempo todo da minha vida na frente do computador. E aí eu deletei tudo da minha vida cibernética naquela época, bem de volta aos 15, né? No floguinho e tal. Deletei tudinho. Deletei. Quem é da época aí do blog marixreeves.zip.net? Eu era essa pessoa. Meu sobrenome era de Keanu Reeves. Ai, adoro essas histórias e tal. Aí deletei, porque entrei numa crise e corta para os tempos atuais, vivo eternamente em crise em relação a telas e a computador e a celular, principalmente, né? Por conta do computador, da internet, eu parei muito de consumir coisa em televisão, mas passei muito tempo, muito mais vidrada em computador, até ter smartphone. E aí é aquela coisa, né? Meu negócio nem era Instagram no início, era YouTube, tutorial de maquiagem, tutorial de penteado, tutorial de skincare, tutorial de várias coisas, tutorial de aquarela. Eu brincava que o YouTube era o meu melhor amigo. Mas, de uns tempos pra cá, principalmente depois que eu vim pra cá, pro Canadá, né? Eu comecei a consumir muito mais celular e rede social. E aí eu me encontrei justamente nesse diagnósticozinho de Nath, da questão do desequilíbrio de dopamina no cérebro. E desde o ano passado, eu li várias coisas sobre. Inclusive, teve até uma vez que eu estava em Recife, no final desse ano, final do ano passado, início desse ano, que eu peguei um Uber e não sei como foi, papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Comecei a falar sobre telas e eu comecei a dissertar sobre o quanto que telas era prejudicial, porque o celular, ele ativa uma área no cérebro que é de recompensa, que é a mesma área que os jogos de azar, de cassino também ativa. Então, ou seja, moço, isso aqui foi feito para viciar a gente. Comecei a palestrar com o cara. E aí, quando eu saí da conversa lá, quando cheguei no lugar enfim, no final da corrida, ele falou: Nossa, essa conversa foi boa, não foi, moça? Eu amei. Aí eu falei, que bom que você gostou, aprendeu alguma coisa sobre isso, enfim. E vamos todo mundo parar de usar celular o tanto que a gente usa, né? Porque, como a Anitta falou até numa entrevista para Boca Rosa, a gente usa isso errado. E quando ela falou isso, por mais óbvio que seja, o óbvio precisa ser dito, porque, cara, é óbvio que a gente tá usando isso errado, sabe? E é justamente a proposta
desse episódio. Falando em médias, né, de uso, depois de eu ter implementado várias coisinhas, né, aplicar o UX, né, em relação ao meu uso das telas, eu consegui diminuir a minha média de consumo e ela foi para 2h30, 2h45, nunca passava de 3 horas. E recentemente eu levei uma rasteira e eu claramente comecei a me desassociar da realidade e buscar as redes sociais, né? Buscar as telas, buscar o celular, buscar TikTok, porque eu, apesar de ser millennial, eu consumo os conteúdozinhos do TikTok, que eu sou essa pessoa moderna. E, e, e aí, quando chegou o relatório de uso do meu celular, de 2h30, passou para 6h45, quase 7. Eu fiquei chocada. E não só chocada, eu fiquei decepcionada comigo. Porque eu não tenho motivo, eu não tenho justificativa para tal, sabe? Porque logo eu que sei, que gosto de ler, que, enfim, que já implementei toda uma estratégia de não uso de telas de celular, enfim. E, e aí, a última vez que eu lembro que que eu recebi, né, o meu relatório de uso, eu tinha diminuído para 4h30. Ainda não estou como antes, né, porque, enfim, passei por umas coisas desafiadoras e só agora recentemente que meio que se resolveu. Então, eu acho que agora eu vou conseguir ter mais controle, sabe, sobre não ficar buscando essa recompensa desnecessária, desequilibrando o meu cérebro em relação ao tanto de dopamina, produção de dopamina no meu cérebro. E aí, por falar em estratégias de controle do uso de telas, eu tô curiosa para saber se vocês têm alguma estratégia. Eu vou começar com Nath, porque da outra vez eu já comecei com Maiana, não foi? Porque eu tô muito curiosa para saber como foi que Nath saiu de 11, né? 11 horas a média, a 6 horas. Me Não, conta. a minha média, ela nunca ficou 11. Não foi a média. Tipo assim, teve esse dia que foram 13 horas, que eu já tava 13 horas no celular. A minha média baixou de 9 para 6. Mas teve uma coisa que tu comentou, Mari, que daí eu pensei o seguinte, cara, é impressionante. Eu não me lembro. E assim, não faz muito tempo, tá? Que eu sou uma usuária. Vou usar a palavra assídua das redes sociais, tá? Porque eu não era. Eu não era uma pessoa muito envolvida, nem com stories, nem com reels, nem com outras coisas, sabe? Eu percebo que isso é uma coisa recente, desde a minha vida pro Canadá. Antes eu usava, mas nunca foi nesse lugar, sabe? Então, assim, eu tô tentando me lembrar como que era. Como que era olha, as piscadinhas da Pichuca. Gente, a Marina tá aparecendo ali no Coisa da Maiana. Ai, muito fofo. Mas assim, eu não me lembro como que era a sensação de passar o dia inteiro sem mexer no celular. Sabe, assim, pelo menos, sei lá, no laboratório, tô esperando um experimento, sei lá, tô na microscopia, e aí eu tô lá esperando o microscópio tirar foto, eu tô ali com o celular, ou tô vendo uma série, ou tô vendo um vídeo, ou tô... Enfim, não me lembro. Não me lembro, depois da vinda do Canadá, eu não me lembro. E também tinha um elemento de eu estar mais perto de quem estava no Brasil, e aí ficar nesse lugar de ficar de olho no Instagram, mandar mensagem, né? E aí eu acho que isso acabou ocupando um lugar. Mas em relação a estratégias, para começar, tem uma questão que é, às vezes quando eu tô... Eu falei antes, né? O negócio do background. Eu boto YouTube, boto o ruído branco. Mas às vezes eu também coloco séries que eu já vi. Só pra ficar rolando, principalmente quando eu tô sozinha. E aí eu fico andando pela casa com meu celular na mão, carregando a minha série pra tudo quanto é lugar.
E aí eu até tinha comentado que isso era uma das coisas, porque a Netflix tinha, sei lá, 5 horas da Netflix no meu celular. E aí, uma das coisas que eu fiz foi, eu parei de assistir no meu celular, eu comecei a botar na televisão. A gente não usa TV, basicamente, aqui em casa, mas aí eu deixei na TV, e claro que eu nem tava vendo. Isso era a realidade também do meu celular, eu não tava assistindo, mas eu tinha o barulho. E eu não tava querendo ouvir música, então eu ficava com a série, né? Que é meio que um confortinho, assim. E aí, essa foi uma estratégia que eu usei. Outra. Assim, uma das estratégias tinha sido colocar o tempo do Instagram, mas eu tenho sempre passado desse tempo. Aparece lá, tipo assim, você tem 5 minutos. Aí eu penso, meu Deus, não vai dar pra terminar de ver esse vídeo em 5 minutos. Aí eu passo, tipo assim, não, aceitar que ele vai passar mais um pouquinho. E aí eu perco a noção. Tipo assim, é Nárnia. Entrei em Nárnia, acabou, não volto mais. Basicamente isso. Fico ali. Então, acho que são essas as duas estratégias que eu tentei utilizar, além de deletar jogos, né? Realmente, tirei todos os joguinhos. Às vezes eu fico com o dedo coçando pra baixar. Porque, assim, o tédio, né? O tédio é uma coisa. Às vezes eu fico pensando, como que. Como que eu lidava antes? Porque assim, não vou nem pra minha mãe, não vou nem pro meu pai. Outras pessoas, outros cérebros, outras realidades. Mas assim, como que eu lidava com o tédio? E aí, a minha resposta é o que? É livros. Eu lia muito. E aí, uma das coisas também que mudou foi o tempo em transporte público. Gente, para eu ir pro meu trabalho era quase 1 hora. Agora realmente é 1 hora e pouco. Para voltar, outra hora. E aí, nessa hora, o que eu faço? Instagram. Aí ali já acaba minhas 2 horas do dia. Então eu comecei a procurar, tipo assim, livros que eu pudesse ler. Li um livro e continuei no Instagram. Eu sou péssima de estratégias, assim, vou dizer assim. Não posso dizer isso na internet, porque eu quero ainda trabalhar com coisas de planejamento de projetos, e daí eu preciso ser boa de estratégia. Mas assim, em relação ao meu próprio cuidado com redes sociais, falho. Vou dizer que é falho. Eu já tive várias épocas, né? Depende da fase. Eu já botei uns aplicativos que controlavam o tempo do seu celular. Já teve um que eu não me lembro direito qual era a proposta, mas tem alguma coisa a ver com árvores que cresciam. E quando você abria o celular, matava a árvorezinha. Tinha um negócio desse. Não me lembro como era exatamente, mas É o apelava aplicativo pra... Forest. Pronto. Tu lembra como é exatamente o apelo dele? O que é exatamente fazer Aham, isso mesmo? é estilo Pomodoro, técnica Pomodoro. Tu seta ali o tempo que tu não pode mexer em aplicativos. E aí, se tu fica esse tempo sem mexer, tu planta uma árvore. E aí tu tem lá o teu pomar. Pronto, eu lembro que eu tentei esse, mas enfim, não deu certo. Eu já. Uma coisa que eu fiz. Não lembro se foi ano passado, não me lembro. Eu ajeitei o modo focus do celular para certas horas do dia, tipo, desligar as coisas, não me manda notificação. Até hoje, na verdade, eu tenho a coisa da noite, né? Tipo, tem uma hora que entra o modo focus pra parar de me mandar notificação e tal. Eu não sou muito boa em obedecer minhas próprias limitações, sabe? Tipo assim, que eu coloco. Mas eu tento. E aí tem época que eu fico muito mais desapegada. E época não. Eu percebo muito assim, mesmo quando eu tô, tipo assim, eu vou ativamente deixar meu celular de lado. Aí deixei, vamos dizer, no outro lado da casa, pra estar aqui sem nem tocar. Mas aí eu penso, eita, vou olhar aquele negócio. E aí começo a procurar o celular. Ah, não tá comigo. Eita, eu vou só colocar o horário que Marina dormiu. Porque eu tinha um aplicativo que você colocava a hora que dorme, a hora que acorda, a hora que faz soneca, a hora que não sei o que lá. Você pode botar a hora que come, a hora que brinca, a hora que... várias coisas, mas eu só usava pra essa coisa do dormir. E eu ficava doidinha, meu Deus, eu preciso do celular pra botar isso. Não, depois eu boto. E aí eu fui percebendo o quanto tantas coisas eu parava e, eu vou só rapidinho ver aquele negócio bem rapidinho. E nunca é bem rapidinho, né?
Teve uma vez que eu esqueci na casa de uma amiga que mora lá perto de casa e passou a noite lá. E eu lembro deitada na cama, assim, eu não acredito que eu tô nesse momentinho de já tá tarde pra fazer qualquer coisa, vou dormir, mas não tô com sono suficiente, vou só ficar aqui na rede social rapidinho antes de dormir, sabe? Eu não tô com o meu celular. Eu acho que eu vou lá pegar. Não, não vou. Porque eu consigo ir a pé. Consegui ir a pé. Então, assim, ela disse que ela podia botar na frente de casa se eu quisesse. Mas eu não vou deixar. Eu consigo. Eu consigo. Eita, lá fui eu bater no negócio. E aí que realmente no outro dia acabou que não só eu consegui, como fui pegar assim, fim de tarde, sabe? Passei o dia sem celular. Mas é incrível a quantidade de vezes que eu ia e procurava, sabe? Eu tava no bolso, eu ficava, tô sem meu celular. Ah, é verdade, tá na casa da minha amiga. Ou então, eu vou olhar alguma coisa, vou falar com não sei quem, vou. E eu fico, Jesus amado, é muito automático, sabe? Teve uma vez, eu até escrevi aqui, teve um dia que eu tava no Rios com o João, porque é uma coisa que a gente faz junto. Ou a gente tá assistindo e manda um pro outro pra ver depois, assim, uma coisa que a gente lembrou, ou a gente fica juntinhos na cama com um dos celulares, normalmente o meu, olhando aquela coisa, olhar um, olhar outro, olhar um, olhar outro, olha. E teve um dia que sem querer, sabe como às vezes você bate sem querer e aí sai do Rios? Tipo, sai, volta pra parte do feed, ou sei lá. E eu lembro que eu bati sem querer. E aí eu fiz assim, ai meu Deus, obrigada. Tipo assim, estou livre. Porque eu tava naquela coisa assim, ó. De passando. Sabe, sei lá, quanto tempo. E porque eu bati e saiu, foi tipo assim, acabou o feitiço. De ficar, não, só mais um. Só mais um, só mais um. E aí eu agradeci, tipo, ai, estou livre. E aí Juntas olhou menina, chegasse a esse ponto. Eu, pois é. Enfim, é complicado. Eu sou péssima com isso. Mas é isso. Não tenho estratégias. A estratégia é não faça o que eu faço. É terrível, é muito ruim pra você. Seja livre das redes sociais. Tudo. Vamos lá, então. Que eu tenho a solução pra vocês. Compre meu curso. Tô brincando, eu vou colocar aqui de graça, que eu quero ajudar as pessoas. Nossa, sabe quando foi que eu comecei a notar que não tava legal a minha relação com a rede social? Foi logo quando eu cheguei aqui, então eu acho que deve ter sido 2019, mais ou menos, que eu notei muitas coisas. Por exemplo, que eu ficava o tempo todo não abrindo meu celular, mas batendo assim, sabe, na tela, para eu ver se chegou alguma mensagem de manhã, porque eu ficava ou alguém falando de manhã, porque eu ficava muito tipo assim, vai que tá acontecendo alguma coisa lá com ela e ela precisa de mim. A outra coisa foi que já nessa época, não sei por que eu desativei as notificações do Instagram. E como eu não recebia notificação do Instagram, o feitiço virou contra o feiticeiro, porque eu ficava abrindo, tipo assim, vai que tem uma notificação. E aí eu criei um caminho neural, eu criei o costume de abrir de tempos em tempos o celular, desbloquear, só pra ver se eu tinha notificação no Instagram. E não tinha nada, e às vezes eu ficava só, né, scrolling, enfim, perdia meu tempo e eu não trabalho, né? Porque foi pré-pandêmico. Então, assim, era aquela época mesozoica de ir pro escritório todos os dias, morte lenta. E, e aí tá. E aí eu fui verificando essas coisas e teve pandemia, mas ativamente foi só do meu ano sabático pra cá que eu comecei a de fato implementar estratégias. E aí, o que foi que eu comecei? Ou melhor, teve algumas coisinhas antes do meu ano sabático que eu já tentava, porque eu tava notando que não tava legal. E aí eu deletava o aplicativo no Instagram durante a semana, baixava só no final de semana, deixava o meu celular no quarto, eu tava no home office. Comecei assim. E aí depois altos e baixos, né? Não deletava, parei de deletar o aplicativo durante a semana e tal. Às vezes voltava a deletar, enfim, ficava nisso e tá. E aí corta pro ano sabático foi quando eu. Tá bom, vou mudar isso aqui. Aí
comecei a deixar de fato meu celular em um outro cômodo, às vezes até dentro de gaveta, para tipo assim, realmente dificultar. Como eu uso o Apple Watch, então eu sei a notificação que tá chegando no celular. Então, qualquer coisa eu meio que olho aqui e tá tudo certo. É, ativei o foco, né? Trabalho do celular. Então, da hora que eu acordo até 5 horas da tarde, ele tem um foco trabalho. Aí, do foco trabalho, de 5 até eu acho que 7h30, 8, se eu não estou enganada. É o único momento do dia que meu celular não tem foco nenhum, né? Aquele bloqueio. No Instagram eu tenho um limite de 45 minutos diário. Que mais, meu Deus? Aí pronto, aí a partir de 8h30, se eu não estou enganada, o foco do meu celular, ele muda para sono. Então, por exemplo, agora ele já está no foco sono. E eu não tenho nenhuma, não recebo nenhuma notificação. Nossa, eu fiz tanta coisa. E, na minha opinião, assim, o mais life-changing foi quando eu vou dormir. O meu celular, ele não fica mais carregando do lado da minha cama. Ele carrega no quarto do home office. E no meu quarto não tem eletrônico, pelo menos na minha parte, né? Na minha parte da cama. Não tem mais nada. Não posso falar o mesmo do meu esposo, porque o bichinho ele é viciado. Tentei colocar, inclusive, minhas estratégias para ele, falhei miseravelmente porque casa de ferreiro, espeto de pau, é um negócio assim, né? Falhei miseravelmente, inclusive ele reclama até hoje que ele não recebe notificação no celular dele. Tentei fazer o meu tratamento de choque para ele e não consegui, não rolou para ele. Não sei doutrinar de outra maneira, gente, só realmente fazendo esse tratamento de choque, porque senão a gente volta para como, né, a mana Anitta já tinha falado, a gente usa isso errado, porque isso aqui foi feito justamente para viciar a gente, né? E se a gente assiste, por exemplo, aquele documentário da Netflix que tem, eu acho que meu Deus, qual é o nome? Não sei o que lá, das redes sociais. Nath já O falou sobre. Dilema, a gente O falou de, dele sobre esse. é, Bom, não me lembro que episódio, mas já em falamos. algum O momento a dilema gente. das redes sociais, o dilema Isso. social, uma coisa assim. Isso. Se eu não estou enganada, é nesse documentário que tem um cara que foi o criador, trabalhou no Facebook, trabalhou no Google, e ele foi o criador do feed scrolling, do feed que não tem fim. E ele fala que, cara, é a grande M do rolê das telas do celular e das redes sociais, porque realmente não tem fim. Foi uma coisa muito acertada para quem é o interessado, né? Mas para os usuários isso é péssimo. E, enfim, assistam esse documentário porque é muito interessante e tem esse relato dele e que quando você vê que as coisas que estão ali são estrategicamente colocadas para roubar a vida da gente, você vê as coisas de uma outra maneira, né? Porque o Instagram mesmo, ele tem essa ferramenta de cronometrar o tempo, aí o CEO no Instagram vai lá e diz, não, porque nós trabalhamos para fazer com que o Instagram seja sempre esse lugar social de interação e conexão. Bullshit, BS. Mentira! Mentira, sabe? Porque a gente é o produto. A nossa atenção é o produto. E a nossa atenção nunca esteve tão valiosa, porque a nossa atenção, ela nunca foi tão ela nunca foi tão superficial, tão assim, tão minúscula, sabe? A gente nunca esteve, na verdade, tão desatento na história da humanidade, porque antes a sua atenção para ver o bicho. Agora a gente não consegue se concentrar num vídeo de 1 minuto. Acha uma eternidade, né? Um vídeo de 1 minuto. Eu encontro dificuldade de criar conteúdo no Reels porque eu tenho muita coisa para falar. e, e é muito difícil prender a atenção. Sabe por quê? Porque a gente tem 3 segundos
para prender a atenção de usuário. Esse é a quantidade de tempo que um usuário decide se fica ou não no seu conteúdo nas redes sociais. Porque a gama é gigantesca. Então, assim, é selva, meu amigo. É selva. A conversa ela pode ir para caminhos muito assim, muito mais profundos. E eu realmente eu gostaria de indicar livros maravilhosos que eu li. Nação Dopamina, Molécula Dopamina, Hiperfoco e também Clear Thinking. Eu acho que em português ele foi traduzido para pensar claramente ou pensamento eficaz. É um desses dois, eu não lembro porque eu acabei lendo o livro em inglês. Mas eles são maravilhosos e eles basicamente ajudam a você a entender o quanto que o nosso cérebro ele está desequilibrado quimicamente com o tanto de dopamina que as redes sociais e o uso de telas, jogos e tudo mais tá fazendo com o cérebro da gente. Eles também me mostraram o quanto o tédio ele é necessário, sabe? O quanto que ele é importante, porque é justamente enfrentando o tédio que outras coisas têm o seu valor. E se eu não estou enganada, a Maiana também já meio que falou isso em algum determinado momento. E por falar em tédio, que eu disse, né, que trocar o ambiente que o meu celular se carregava à noite foi muito. Eu acho que foi a melhor decisão acertada, assim, do que eu já fiz nas minhas tentativas de controle de uso de tela, porque de madrugada, antes do meu ano sabático, bem antes, bem assim, realmente no ano anterior, uma coisa que eu fazia muito era ficar a madrugada inteira na Shein, olhando o aplicativo da Shein. E até exaurir o meu cérebro daquela coisa de bonito, feio, wishlist, não quero, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Até o meu cérebro ficar cansado, aí era quando eu pegava no sono. E eu fiz várias compras de madrugada, não várias, tá? Mas assim, algumas compras de madrugada, justamente porque eu não conseguia dormir, a tela, a luz, né, do meu celular não me deixava dormir e e aí pronto, e aí eu me deixava influenciar por aquilo. E outra coisa que eu também mudei foi essa questão da iluminação. 8h30 eu já abaixo as luzes, já vou criando uma rotina de criação de melatonina no meu cérebro e, paro de usar tela. A partir de 8h30 eu paro de usar tela. Pelo menos tento, né? Hoje, excepcionalmente, não estou no horário agora que a gente tá gravando, mas já quero acabar o episódio, porque não quero passar muito mais tempo do meu horário de início sem tela. Enfim, a partir de 8h30 não uso mais. E aí foi quando eu comecei a introduzir a rotina do sono, a higiene do sono. E o primeiro passo para mim da higiene do sono é pegar o meu livro e ler. Porque aí eu já vou baixando a frequência do meu cérebro, sabe? Bem, eu acho que é isso, né? Vocês têm mais alguma coisa para complementar que vocês lembraram, meninas? Não? Então pronto, eu acho que a gente já pode ir para finalizar o episódio. Só a título de protocolo, porque eu acho que quem ganhou a estrelinha da terapia em dia nesse assunto sou eu. Mas quem vocês... Pra quem vocês acham que a estrelinha da terapia em dia tem que ir nesse assunto? É muita cara de pau, né? Eu vou no carisma. É sua estrelinha, minha amiga querida. Sim, amiga, é teu, é tua. É meu, né? Eu vou jogar no peito, eu vou aceitar, né, de braços abertos, porque, de fato, eu lutei muito, tô dando ouro pra vocês, viu, minha gente? Porque são 2 anos aí de estratégias e tendo resultados, tá? Ultimamente tô meio baqueada, mas tô de volta. Uhum. Indico pra todo mundo, troquem celulares por livros.
Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E faça isso por você, nem que seja livro de ficção. Não precisa ser livro que nem os que eu gosto de ler, que tem um montão de informação e tal, não sei o quê. Eu acho que transporte público é um momento perfeito para você ler livro. E não fica no celular, se controla. E isso também é outra coisa muito importante. Parece, eu aqui vou falando, né? Parece que é tipo muito natural. Não, é um esforço ativo. E acabei de lembrar uma coisa. Maiana falou, né? Quando eu lembro de uma coisa, eu vou fazendo isso aqui. Aí depois, deixa eu escrever aqui essa informação da hora, não sei o que lá, de Marina. Eu comprei um pocket, um notebook, pequenininho assim, pocket. E aí, tudo que tá na minha cabeça é exatamente meio que um bloquinho de anotações bem mini na Dolorama. E escrevo. E teve um dia que eu fui ler. E eu tava com meu livrinho do lado. E aí, toda vez que eu lembrava de um negócio, aí eu escrevia. Quando eu fui ver, eu tinha 3 páginas de coisas escritas. E aí eu fui contar o tanto de coisa que passou na minha cabeça enquanto eu lia. Foram 35 tópicos. 35 tópicos que passaram na minha cabeça. Imagina se a gente parasse 35 vezes para ir pro celular e o quanto de tempo a gente pararia em cada vez que a gente. Pelo menos eu, né? Que alguma coisa viesse à minha mente, né? Então, enfim, gente, é isso. Vamos tentar melhorar essa relação com as telas, com os celulares. E cruz, gente. Cruz. Tchau! Cruz, cruz, Tchau! tchau, gente.